Bora, galerinha, galerox do ensino médio. Aqueles cabas que começam a estudar e vai estudando, e vai aparecendo um monte de coisa e tudo ele já sabe, tudo ele tem que aprender. Então, vamos entrar agora nas nossas propriedades periódicas e aperiódicas. As propriedades que aparecem dentro da tabela periódica relacionadas aos átomos. Se é relacionada aos átomos, elas são propriedades atômicas, beleza? Relacionada ao conjunto do átomo. As aperiódicas é que dão problemas, porque elas são relacionadas a substâncias. Então acaba dando esse gatilho aí, tudo bem? Então, vamos ver aí como essas propriedades são influenciadas pelo número atômico e pela sequência que ela aparece na tabela periódica. Fechou? Vem comigo? Partiu, galera! Então, quando a gente fala das propriedades periódicas, nós temos as seguintes, né? Elas assumem valores que podem ser intercalados e mostrados diretamente na tabela periódica. Quais propriedades periódicas que nós temos? As quatro principais são raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização e afinidade eletrônica. Beleza? Raio, é só você pensar, né? Raio trabalha com esfera, com distância. Então, a primeira que nós vamos mexer é o raio atômico. A distância média entre os átomos do elemento químico. Beleza? Então tá bom. Vamos ver aí. Lembra da distribuição eletrônica do sódio? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, ele está na terceira camada. Já o cálcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ele está na quarta camada. Então, quem é maior? O cálcio está na quarta camada. E o berílio? 1s2, 2s2. Está na segunda camada. Beleza? E o sódio? 1s2, 2s2, 2p3. Então, só que o sódio está na segunda camada também. Então, o menor de todos aí é quem? O berílio, porque está na segunda camada. O maior de todos, o cálcio, porque está na quarta camada. Então, a gente pode olhar elas entre os grupos. Então, nos grupos, o hidrogênio, lítio, sódio e potássio. Quem é maior? O potássio. Por quê? Porque o potássio está na quarta camada. E o hidrogênio é o menor porque ele está na primeira. Então, aumenta de cima para baixo nos grupos. Beleza? Então, quanto maior o raio, maior a camada. Então, dessa galera aí, o maior de todos é quem? O cálcio. Agora, quando a gente trabalha no mesmo período, o que acontece? Eu posso ter aí, por exemplo, o lítio e o berílio. Tudo bem? Ou o lítio e o nitrogênio. Vamos pegar o lítio e o nitrogênio? O berílio e o sódio, né? Porque o berílio e o nitrogênio, porque eles estão no mesmo período. Então, o que acontece? O berílio tem um núcleo mais 4. Só que ele está em qual camada? Ele está na camada 2. Então, pega aqui, camada 1, camada 2. Certo? E o núcleo dele é o mais 4. Agora, o sódio, quanto é que é o sódio? Quanto é que é o núcleo do sódio? O núcleo do sódio é mais 7. Quantas camadas o sódio tem? 2. Só o que acontece? Eu vou desenhar a camada menor. Por quê? Porque aqui vai ter uma força de atração
né? A distância aqui, ó, a distância vai ser maior, a força vai ser menor. Aqui, como o núcleo promove uma distância menor, é porque ele tem uma força nuclear o quê? Maior. Então tá aqui, ó, igual eu coloquei aqui para vocês, nesse carinha aí do lado, ó. O que esse carinha do lado tá falando pra gente? Que quanto maior a carga efetiva, aumenta mais os prótons puxam os elétrons e encolhe o átomo. Ou seja, o raio diminui. Então aqui eu tenho um raio menor e aqui eu tenho um raio maior. Por quê? Aqui a força, aqui a força, aqui a força nuclear foi menor, aqui a força nuclear foi o quê? Maior. Quanto maior a força nuclear, puxa mais. Então aqui o lítio, que é mais 3, ele puxa menos. Se ele puxa menos, o raio vai ser o quê? Maior. Já o flúor, que é mais 9, ele puxa mais. Então, o raio vai ser o quê? Menor. Tudo bem? Então, o flúor puxa mais e o lítio puxa menos. Entendeu? Então, ao longo do período, quanto maior o número atômico, menor o raio. Beleza? Gente, foi? Entenderam isso? Então tá bom. Colocando aqui na ordem, quem é o maior de todos? Maior de todos é o raio de quem? É o raio do cálcio. Depois do raio do cálcio, quem vai vir? Vai vir um raio do sódio. Então, o raio do sódio. Depois, vai vir um raio de quem? Do nitrogênio ou do berílio? Eles estão no mesmo período. Eles estão no mesmo período. Então, quem tem um número atômico maior, tem um raio menor. Então, o raio do nitrogênio é o menor de todos e o raio do berílio é que está aí nessa sequência. Então, tá aí. Fechou? Então, conclusão sobre o raio atômico, que é a metade da distância entre os elementos químicos e que ele cresce da direita para a esquerda. Então, ele cresce da direita para a esquerda. Ele cresce da direita para a esquerda. E o que está escrito aqui aí em braille, em bagunçado, que a letra ficou ruim, é que ele cresce de cima para baixo. Então, o frâncio é o que tem o maior raio e o flúor é o que tem o menor raio de todos. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem que entender sobre raio atômico. Ele cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Certo? Da esquerda para a direita. E ele cresce de cima para baixo, diminui de baixo para cima, diminui da esquerda para direita. Fechou? Então tá bom. Outra propriedade é relacionada aos íons. Então, seguinte, vou pegar dois carinhas aqui, ó. O Na mais, o Na, e vou pegar aqui, ó, o cloro e o cloro menos. Certo? Pegar esses carinhas aqui para a gente fazer a análise deles e escrever sobre o que de fato aconteceu. Quem é o Na+? Então, 11 é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se ele é mais, é porque ele perdeu um elétron. Então, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Então, o cátion vai ter o raio o quê? O cátion tem o raio menor do que o seu átomo.
Já o cloro, que é 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ele vai para 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ele ganhou elétron, então o raio dele vai aumentando. Então, um ânion tem sempre o raio o quê? O raio maior. Beleza? Então, cátion, raios menores, ânion, raios maiores do que seus átomos originários. Beleza? Então, fica aí os raios iônicos. Outra propriedade que nós podemos trabalhar, a eletronegatividade. É um cabo de guerra, né? Visualmente eu tenho dois átomos disputando os elétrons, né? Esse par de elétrons. E aí, alguém vai ganhar. Nesse caso, que tem um muquizão aí, tá vendo o muquizão? O muquizão é o mais forte, então ele puxa os elétrons para próximo dele. E o raio maior aí é o mais fraco. Então, se eu quebrar essa ligação aqui, esse carinha vai ficar com a carga o quê? Positiva, e esse carinha vai ficar com a carga negativa. Tudo bem? Por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Então, é a tendência de atrair os elétrons de uma ligação química. Isso é a eletronegatividade. E nessa tendência, eu consigo dizer que esse carinha aqui está ficando positivo e esse carinha aqui está ficando negativo. Tudo bem? Gente, tudo bem? Isso aqui? E aí tem um detalhe, né? É comparativo. Então, eu pego o hidrogênio e ligo com cloro. O que eu faço? Eu quebro a ligação química entre eles. E aí eu observo que o hidrogênio fica positivo e o cloro fica negativo. Eu pego o oxigênio e ligo com o cloro. Eu quebro a ligação e observo que o oxigênio fica negativo e o cloro fica positivo. Então, nesse experimento aqui, eu vou ter que o oxigênio é mais eletronegativo que o cloro e o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, eu consigo criar uma sequência aqui, a qual eu vou estar observando o mais eletronegativo e o menos eletronegativo. Então, o oxigênio é mais eletronegativo e o hidrogênio é menos eletronegativo. Tudo bem? E aí eu crio a sequência experimental. Qual é a sequência experimental? É o seguinte, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aí nós temos aqui os 10 elementos mais eletronegativos. O mais eletronegativo de todos, o rei de todos, coroinha para ele, o flúor. O menos eletronegativo, o hidrogênio. Beleza? Então, a eletronegatividade para a gente vai funcionar como? A gente tem a sequência de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? A partir disso, eu posso observar a tabela e ela vai seguir o raio. Então, quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Com exceção dos gases nobres que não fazem ligação química,
que aí não tem como dizer se é mais ou menos, eu tenho que o flúor é o mais eletronegativo e o frâncio é o menos eletronegativo. Então aqui eu posso seguir quem? Depois dos 10 mais. Eu posso seguir o raio. Quando o raio for maior, eu tenho a eletronegatividade. Eu tenho a eletronegatividade menor. Bem? Então tá aí a eletronegatividade, tendência de ficar com os elétrons, atrair os elétrons. Na ligação iônica isso não acontece, porque um ganha e outro perde. Então, energia de ionização e eletroafinidade. Energia de ionização. O que seria energia de ionização? É a energia mínima para remover um elétron do átomo no estado gasoso, ou seja, a energia que você aplica para arrancar um elétron. Isso é energia de ionização. Ela cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ou seja, quando o raio for menor, a energia de ionização é maior. Pronto, fechou. Eletroafinidade é a energia liberada quando um cara ganha um elétron. E essa energia também cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ou seja, quando o raio for menor, a afinidade eletrônica é maior. Cuidado! Energia de ionização, você fornece energia. Então, a energia de ionização é para arrancar. E a eletroafinidade é energia para estabilizar. Então, a energia de ionização você aplica e a eletroafinidade libera. São dois conceitos distintos, tudo bem? Cuidado com isso daí. Fechou? Então tá bom. Energia de ionização e afinidade segue a mesma tendência, que igual eu coloquei para você aí, do raio. Agora as propriedades aperiódicas. Elas não têm uma ordem na tabela periódica. Elas acabam quebrando essa sequência de baixo para cima ou da esquerda para a direita. A massa atômica tem algumas pouquíssimas inversões, então eu não posso dizer que ela é periódica. O calor específico, que é o calor necessário para a gente elevar a temperatura em 1 grau Celsius, também não segue a mesma lógica. E a fusibilidade, que seria derreter o material, né? Se passar do estado sólido para o estado líquido. Também não dá para prever, porque a gente até prevê que é para o centro e para baixo, mas não segue a tabela periódica. Tudo bem? Em resumo, a propriedade periódica, temos o raio, a eletronegatividade, a ionização e a afinidade eletrônica. Elas têm uma periodicidade, certo? Conforme você aumenta o período, aumenta o raio. Conforme você vai da esquerda, aumenta o número atômico, diminui o raio. Então tem uma certa periodicidade. E os valores crescem e decrescem em ciclos regulares. Já as propriedades periódicas, como massa atômica, densidade e dureza, elas ficam cruzadas. Elas não seguem um padrão cíclico. Por isso são chamadas de aperiódica. Beleza? Tranquilo? Então, isso é propriedades periódicas e aperiódicas. O que a gente pode fazer? É um exercíciozinho aqui para a gente poder sacramentar como a gente vê as propriedades periódicas. Vamos lá, então? Olha só. O gráfico a seguir mostra a variação de potencial de ionização para os elementos com o número atômico Z de 1 a 19. Dê o nome de 3 elementos que têm maior dificuldade de formar cátions no estado gasoso. Ou seja,
Quais caras é mais difícil de você arrancar o elétron? Então, os elementos são quem? Hélio, é o primeiro ali, ó. Depois, neônio. E lá, argônio. Na série, tá vendo? Do lítio até o neônio, o mais difícil é o neônio. Do sódio até o argônio, o mais difícil é o argônio. Do hidrogênio até o hélio, o mais difícil é o hélio. Beleza? Explique por que o intervalo de Z3 a 10, Z3 a Z10, o potencial de ionização tende a crescer com o aumento do número atômico. Então, o que ele quer agora para a gente? Ele quer um intervalo de 3 a 10. Então, vamos pegar lá o intervalo de 3, ele quer esse intervalo, até esse intervalo, de 3 a 10. Por que cresce? Né? Porque a energia de ionização tende a crescer. Aí você responde, porque o raio atômico diminui. Ou seja, cereja. Ou seja, maior a força nuclear sobre o elétron de valência. Sobre o elétron de valência, que seria o último elétron. Beleza? Explicadinho aí. E dos elementos no gráfico, qual deve ter possuir a maior eletropositividade? Professor, você não falou de eletropositividade. Eletropositividade é estabilizar a carga positiva. O que é eletropositividade? Estabilizar a carga positiva. Estabilizar carga positiva. Então, isso aqui é para quem tem um raio o quê? Quem tem um raio maior. Então, desses caras, quem é que tem o raio maior de todos? A gente tem o lítio, do primeiro período, o sódio, do segundo período, e o potássio, do terceiro período. Então, o elemento do gráfico que deve possuir a maior eletropositividade, aquele cara que estabiliza melhor a carga positiva, é o potássio, porque ele tem o maior raio atômico. Ou seja, quando ele perder o elétron, ele vai conseguir estabilizar facilmente a carga positiva. Beleza? Então tá aí pra gente a parte da propriedade periódica. Beleza? Então, treine os exercícios e até a próxima, meu jovem pagiano.